pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lilian e essa semana estou aqui para trabalhar com vocês mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar regras de acentuação. A semana passada nós já começamos a trabalhar com isso. Como? Eu trouxe para vocês a classificação das palavras com relação à sílaba tônica. Lembra que nós trabalhamos o que é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona? E aí nós começamos a trabalhar um pouquinho das regras de acentuação. E hoje a gente vai dar continuidade, tudo bem? Então olha aqui, eu trouxe para a gente começar um poema que chama Moleque Proparoxítono. Ó, a palavra já está dizendo, né? De Marciano Vasques. Vamos lá, vamos ler comigo, prestando atenção nas palavrinhas, o que vai acontecer. Vamos lá? Lá vai ele muito rápido, quase sempre um relâmpago. Lógico, muito lúcido, sua mente gira como uma hélice. Ele é muito prático e sua vida é mágica. Esse menino quase sempre da fila, o antepenúltimo é, sem dúvida, o tal do moleque proparoxítono. Eu trouxe esse poema para a gente lembrar. Eu acho que você percebeu aí alguma coisa. Você viu as palavrinhas pulando? O que significa essas palavras que pulavam? Rápido, relâmpago, lógico. Lembrou? São palavras proparoxítonas. Lembra que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, olha aqui no meu dedo. Rápido. A última sílaba é o do. A penúltima o pi, a antepenúltima o rá. Então, são todas palavras proparoxítonas acentuadas. Tudo bem? Para a gente lembrar. Agora sim, nós vamos começar a aula de hoje. Eu trouxe para vocês umas charadinhas. O que é o que é? Vamos ver se você adivinha aí na sua casa? Olha lá. O que é o que é? Nasce branco, fica verde, depois fica vermelho e acaba preto. Que será? Nasce branco, fica verde, depois vermelho e acaba preto? Ó, uma dica. Olha a imagem. Através da imagem, você conseguiu descobrir o que é? O café! Muito bem, se você adivinhou. Se não adivinhou, não tem problema. Tem mais uma charada. Olha lá. Anda deitado e dorme em pé. Anda deitado e dorme em pé? O que será que é, gente? Já tem ideia? Olha lá, é o pé. O pé, quando a gente está em pé andando, ele está deitadinho aqui no chão. E quando a gente dorme, ele está em pé. Muito bem. Vamos lá. Agora a próxima, olha. Sem acento, você soube. Com acento, sai voando. Ai, que esquisito. Sem acento, você soube. Com acento, sai voando? O que será que é isso? Olha lá. Um passarinho? É o sabiá. Sem acento fica o quê? Sabia. Ah, você sabia. E com acento sai voando, sabiá. Muito bem. Outra. Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. Vixe, cheio de boca para baixo, vazio. Como é que pode uma coisa dessa? O que será que é? Descobriu? Olha lá o desenho. É o chapéu. Beleza. Agora, claro que eu trouxe essa charadinha não à toa. Eu trouxe essas charadas para a gente conversar sobre as regras de acentuação. E aí vamos ver essas palavras aí da charada que a gente descobriu. Café, pé, sabiá e chapéu. Qual é a sílaba tônica de cada palavra? Café. Lembra que eu ensinei vocês a chamarem? Vamos chamar. Café é o fé. Pé é o monossílabo, só pode ser pé mesmo. Sabiá é o a. Chapéu. Olha lá, o péu. São todas o que, gente? São todas palavras oxítonas. Olha lá, todas elas são a última sílaba tônica. Então, são palavras oxítonas. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu trouxe uma lista de palavras oxítonas. Guaraná, maracujá, sabiá, sofá e tamanduá. Vamos ver qual é a sílaba tônica de guaraná. O na é uma oxítona, só pode ser esse. Maracujá, o já.
Sabiá a gente já viu. O A. Sofá. A gente viu a semana passada. Sofá. O Fá. E tamanduá. O A. O que todas essas palavras têm em comum? Descobriram? Todas elas terminam em A e são acentuadas. Tá aí a primeira dica. Olha lá, oxítona, terminada em A, acentuada. Ai, mas como é que eu vou lembrar disso? Lembra uma palavra. Eu lembro que Guaraná é acentuado. Guaraná é oxítona, eu faço associação. Vamos entender melhor isso. Olha lá, trouxe mais uma lista de palavras. Buquê, cafuné, picolé e você. Qual é a sílaba tônica de buquê? O quê? Cafuné, o né. Picolé, o lé. E você? Você. Olha lá, o que elas têm em comum? Todas elas terminam em E também são acentuadas. Segunda dica. Então, olha, A e E. Oxítona que termina com A e oxítona que termina com E, até agora tudo acentuada. E agora aqui eu trouxe, ó, dominó, metrô, trenó e vovô. A sílaba tônica do dominó é o nó. Do metrô, o trô. Trenó, nó. Vovô, o vô. Todas elas terminam em O e também são acentuadas. Muito bem. Mais uma lista. Não fica ansioso que eu já vou explicar uma coisa para você melhor, para facilitar a sua memorização. Alguém, ninguém, parabéns e também. Alguém é o guém. Ninguém, guém também é sílaba tônica. Parabéns, o bens. E também, o bem. Todas elas aqui terminam com o quê? Com em ou ens. E também são acentuadas. Ok. Agora, olha lá. E essa lista de palavras, o que será que ela tem em comum? Chapéu, herói, papéis e troféu. A gente está falando de oxítonas. Todas são oxítonas. Portanto, a sílaba tônica de chapéu é pel. Não lembra? Não tem certeza? Chama o chapéu. Chapéu! Ok? Herói! Olha lá, vai ser herói. Papéis, o pés. Troféu, o fel. Então, o que eu percebo aqui, gente? O que eu estou descobrindo aqui? Olha, que todas terminam em ditongo aberto. Tá vendo? Olha, todas elas são ditongo. Lembra o que é ditongo? É o encontro de duas vogais que na hora da separação da sílaba fica juntinho, de mão dada, não separa de jeito nenhum. Chapéu, herói, olha lá. São ditongos terminados, são ditongos abertos, então são oxítonas terminadas em ditongo aberto, que também são acentuadas. Tudo bem? Mas toda oxítona é acentuada? Olha aqui, e animal? Qual é a sílaba tônica? É o mal. Animal é uma oxítona. Batom também, gibi também, pudim também. Olha lá, animal, batom, gibi e pudim. Tá vendo? Toda sílaba tônica é oxítona. São oxítonas. Mas e aí? Olha lá, toda palavra tem uma sílaba tônica. Mas nem toda sílaba tônica é acentuada. Tá, e como é que eu vou saber? Então eu trouxe aqui, ó. Quando acentuar uma oxítona? A gente vai pensar. Eu costumo fazer associação, às vezes eu não lembro. Ai, será que tem acento ou não tem acento essa palavra? Eu lembro de uma palavra que eu conheço. Por exemplo, ó, Guaraná, que é o que eu falei. Você já está cansado de ver Guaraná e já viu que tem acento. Você é uma palavra que a gente escreve muito na escola e muito na vida, né? Vovô e vovó é uma das primeiras palavras que a gente aprende, até quando a gente começa a aprender acentuação. Lembra? Vovó usa o grampinho, vovô o chapeuzinho, né? Então, você também já sabe que vovô é acentuado. Parabéns e chapéu. Eu trouxe essas palavras, eu não lembro, mas eu lembro dessas palavras e sei que elas serão acentuadas, ok? Agora, para facilitar, a gente sabe, ó, que vai ser oxítonas terminada em A ou as, em E ou es, em O ou os, em ou ens e em ditongo aberto. E aí eu canto uma musiquinha para lembrar, tá? Vou ensinar vocês, você canta aí na sua casa para ver se você memoriza. É assim, ó. A, E, O,
ditongo. Esqueci. Não vou falar de tongo aberto. Vou falar só de tongo na música para ficar mais sonoro, por causa da sonoridade, tá bom? Mas aí você já sabe, né? Se eu falar de tongo, você já sabe que é o ditongo aberto. A, E, O, em ditongo, as, Es, Os, ens ditongo. A, E, O, em ditongo, as, Es, Os, ens ditongo. Tudo bem? Canta aí bastante até você decorar. Decorou essa melodia, você não vai esquecer mais, ok? Agora eu trouxe mais umas charadas, olha lá. Vamos lá para mais um, o que é o quê? O que será que nasce grande e morre pequeno? Nasce grande e morre pequeno? O que será que é? Lápis, olha lá, nasceu grandão, morre pequenininho, né? Outra, dá muitas voltas e não sai do lugar. O que dá muitas voltas e não sai do lugar, gente? Como pode dar muitas voltas e não sair do lugar? É o relógio. Outra, num instante se quebra quando diz o nome dele. Só dizer o nome já quebrou. O que será que é? Olha lá. É o silêncio. Se eu falei, já quebrei ele, certo? Estou dentro de você às vezes, mas se eu te cercar... Não. Estou dentro de você às vezes em cima, mas se eu te cercar completamente por muito tempo, posso te matar. O que será que é? Tá dentro de mim, pode estar em cima, mas se me cercar por muito tempo, me mata. É a água. Muito bem. E qual é o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho? Você sabe que para ter sucesso tem que trabalhar muito. Agora, o que será que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho? Sabe qual é? Ó, a dica lá, é um livro. É o dicionário. Muito bem. Da mesma forma que eu fiz com as oxítonas, eu vou fazer agora. Você sabe que palavras são essas? Água, lápis, relógio, silêncio e dicionário. Olha lá. Água. Chama a água para mim. Água. O que vai ser? Qual é a sílaba tônica de cada uma delas? Ó, água é o A. Lápis é o Lá. Relógio. Silêncio. Dicionário. Muito bem. Todas essas palavras são o que, gente? São paroxítonas, olha lá. Então agora a gente vai trabalhar com as paroxítonas, ok? Oxítona já foi, vamos para paroxítona. Toda paroxítona é acentuada? Não. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Cravo é uma paroxítona. Chama o cravo. Cravo é uma paroxítona, mas não tem acento. Margarida também é uma paroxítona, mas também não tem acento. Rosa, outra paroxítona, sem acento. Então, gente, quando é que eu devo acentuar uma palavra paroxítona? A acentuação da paroxítona é um pouco mais difícil, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa, a maioria das palavras são paroxítonas. Tem muita palavra paroxítona, então as regras também são mais numerosas. Mas a gente vai decorar. Olha lá, água. Eu trouxe agora uma lista de palavras paroxítonas. Agora, em vez de destacar a sílaba tônica, eu vou destacar o final dessas palavras. A gente já sabe que água é o a sílaba tônica. Relógio, o ló. Silêncio, o lém. Dicionário, o na. Então, são paroxítonas. Agora, como termina a água? Olha lá, o a. E o relógio? E o silêncio? E o dicionário? O que tem tudo isso? Olha lá. Todas essas palavras são o que, gente? Todo esse final é o quê? É um ditongo. Então, a palavra paroxítona que acaba em ditongo vai ser acentuada, tá bom? Agora, eu trouxe uma tabela para vocês com palavras paroxítonas. Todas são paroxítonas, tá vendo? Ó, móvel, réptil, táxi, lápis, tudo paroxítono. Açúcar, ímpar, todas elas são paroxítonas. E se a gente observar, todas elas têm cada linha, né? Eu trouxe com a mesma terminação. Então, móvel e réptil acaba com L. Táxi e lápis acaba com I ou IS, tá bom? Açúcar e ímpar
com R. Hífen e abdômen, com N. Vênus e vírus, com US. Látex e tórax, com X. Órfão e sótão, com ão. Perceberam? Todas elas têm a mesma terminação. Ok. Puxa vida, e como é que eu vou fazer para isso? Tem só isso? Não, tem mais. Olha lá, ainda tem mais. Bíceps e tríceps, com PS. Álbuns e fórum, com ou uns. E prótons, com ons. Ah, meu Deus, como é que a gente vai fazer para decorar tudo isso? Já imaginou? Liz, como é que eu vou saber se a paroxítona é acentuada ou não? Eu preciso saber da terminação. Então, eu trouxe uma palavra aqui, ó, que é daquela tabela lá, da tabela anterior a essa. Lir no chão, tá vendo? Lir no chão é uma palavra para você memorizar. Por quê? Ó, são as terminações das paroxítonas que serão acentuadas. É só o lir no chão? Não. Também tem o PS, o uns e o ons. Lembrando que o lir no chão, quando eu falar lir no chão, esse I, ele se refere ao I ou ao IS. E o ão pode ser ans ou ãos, tá bom? Mas se eu guardar o lir no chão, já me ajuda. Como que eu vou fazer isso? A gente vai fazer um beatbox, como diz meu filho, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Lir no chão, ps, uns, ons. A gente vai brincar, tá? Brinca aí, ó, para memorizar. Lir no chão, ps, uns, ons. Lir no chão, ps, uns, ons. Lir nos chãos, ps, uns. Lir nos chãos, ps, uns. E guarda isso. E é com isso que você vai trabalhar. A palavra tem o L do li... Não tem, como é que eu falo? Lir nos chãos. Lembrou? Tem lá a terminação, uma dessas letras, então a paroxítona é acentuada. Ok? Tudo bem? Por hoje é isso. Agora eu trouxe um jogo. Um jogo para quê? Para a gente poder memorizar, aprender cada vez mais essas palavras, ok? Ó, esse jogo, né, eu me baseei no jogo do lince. Você já deve ter jogado lince, a maioria das escolas tem lá, quando é pequenininho, que é um jogo de encontrar imagens num tabuleiro. Então, através do lince, eu bolei um lince das palavras. Onde está a palavra, né? Vamos ver onde está. Ó, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um tabuleiro com muitos elementos impressos ou desenhados. Já vou mostrar para vocês. Cartas com orientação de busca. Você também já vai entender. E 12 marcadores, 3 de cada cor. O número de participantes é de 2 a 4, tá bom? E o objetivo é encontrar 3 elementos de acordo com a orientação das cartas. Espera que você já vai entender. Como é que a gente vai jogar isso? Eu vou explicar e depois eu vou chamar uma amiga minha para a gente jogar aqui. As cartas devem ser embaralhadas e colocadas num canto com as palavras escritas para baixo. O tabuleiro fica no centro da mesa e cada participante escolhe 3 marcadores da mesma cor. Em cada partida, os participantes recebem 3 cartas que devem ser lidas individualmente e então inicia-se a busca. Aquele que encontra um elemento com a regra indicada na carta, põe seu marcador em cima. Quando um dos jogadores encontrar os 3 elementos, a rodada termina e cada um conta os elementos encontrados, depois, desde que estejam de acordo com o pedido na carta. Pontuação: cada carta equivale a 50 pontos. Ganha o jogador que fizer 450 pontos. Eu vou chamar minha amiga aqui, que você já conhece também, minha amiga Luciane, que vem aqui jogar comigo, me ajudar para você entender melhor esse jogo. Vamos lá? Olha, eu trouxe... Tudo bem, Lu? Tudo bem. Tudo bem, Lu? Tudo jóia. Olá, pessoal. Ó, eu tô empolgada em mostrar as coisas para eles e não ia nem te cumprimentar. Que coisa! Olha lá, as cartas já estão aqui, tá? Então eu vou pôr essas cartas aqui viradas, elas têm todas elas... Tem uma escrita aqui, mas eu vou pôr ela virada aqui em cima.
eu fui a caça de lacres, de latinha, tá vendo? Aí eu peguei lacres de latinha colorido, peguei vermelho, verde, peguei uns lacres aqui que a gente vai fazer como marcador. E de tabuleiro, eu escolhi este livro aqui, ó. Eu escolhi esse livro, né, que tem muitas imagens e tem texto também. E você já vai entender por que eu escolhi ele. Mas você aí na sua casa pode construir um tabuleiro fazendo desenhos em folha sulfite. Você pode até dividir com seu irmão, você faz um monte de desenho, muitos desenhos, enche a folha sulfite de desenhos. O seu irmão, seu primo, seu amigo faz outro. E aí vocês juntam a folha sulfite, monta o tabuleiro. Ó, eu trouxe outros livros aqui que também tem imagens e que a gente pode usar. Tá vendo, ó? Esse livro aqui. Então, de repente, você tem um livro aí na sua casa que tem muitas imagens. Olha, esse outro livro aqui também, né? Que são das maravilhas do mundo. Então, eu posso pegar uma imagem qualquer, porque a caça é a caça-palavra. Eu posso achar uma imagem ou a palavra mesmo escrita, tá? E esse daqui também, ó, é um livro bem legal, que tem muita coisa, muita imagem, tá vendo? Olha quanta imagem que eu posso achar aqui, tá bom? Então, a lógica é isso. A Prolu vai escolher uma cor. Qual dos lacres? Você vai pegar 3 lacrezinhos, 3 pinos. A cor vermelha. Tá, então eu vou escolher a verde, da esperança. A gente pega cada um 3 pinos, tá? Aí eu vou pegar essas cartinhas aqui, vou dar 3 cartinhas para a Prolu e 3 vai ficar para mim. As 3 Ok. e 3 para mim. Quando eu falar já, a gente vai ler as cartinhas. Então, ela vai ler e vai buscar no tabuleiro alguma coisa que tá pedindo ali na carta, ok? Depois, quem achar primeiro os 3 elementos para o jogo. Vamos lá? Vamos. 1, 2, 3, já! Vamos lá. Ó, depois eu vou contar para você o que é que tá escrito aqui. Ai, ai, ai. Sabe que a gente fica ansioso na hora e não acha. Eu estou achando. Ai, eu não! Eu estou achando. Ai, achei mais uma. Ai, ai, ai. Achei. Achei. Mas você já achou os 3? Achei. Aff, Maria, e eu um só, gente. Só achei um. Achei. Vamos ver se a Prolu achou certo. Agora a gente vai conferir, né? Pra ver se ela ganha os pontos. Vamos ver. O que tinha na sua cartinha? A primeira cartinha pedia para eu procurar oxítona terminada em E ou A. E eu achei a palavra você. Muito Está bem. certo, Pro? Está certo. Você, oxítona terminada em E, tá certo. A outra era paroxítona terminada em L ou ditongo. Em L ou ditongo. Eu achei uma terminada em ditongo, que é a palavra água. Muito bem, ela acertou mesmo. Água, ela é rápida. Olha, isso porque eu treinei em casa, hein? Vamos lá. E a última que eu encontrei é uma proparoxítona com acento agudo. Eu encontrei a palavra características. É verdade. Características. Proparoxítona, muito bem, com acento agudo. E eu só achei, nossa, nem sei o que eu achei agora, a paroxítona sem acento. Aí eu achei uma paroxítona sem acento aqui, que é vida. As outras não deu tempo, ó, paroxítona terminada em L. Eu vi que tinha o desenho de um réptil aqui, mas não deu tempo de eu achar. Então, o que eu faço? Essas duas que eu não achei, volta lá pro final. E eu fico com essa cartinha. E eu a Prolu com... fica com as 3. Cada cartinha vale 50 pontos. Então, até agora, a Prolu tem quantos pontos? Eu tenho, se cada uma vale 50, 50 mais 50, 100
Mais 50, 150. E eu tenho 50. Mas não tem problema, porque essa foi só a primeira rodada. Depois que acabar aqui o programa, a gente vai continuar jogando e eu conto pra vocês a semana que vem se eu ganhei ou não. Vamos ver qual de nós duas chega ao 450. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Prulu? Foi nada, foi um prazer. Esse foi o joguinho que eu trouxe. Gostou, Prulu, de jogar? Gostei muito. Então, tchau, ó, pessoal. Obrigada, Prulu. Imagina. Treina aí na sua casa, tá bom? Treina, aproveita. Sabe o que eu tava pensando? Vô e vó adoram fazer joguinho assim com o neto. Pega o vô e a avó, põe eles pra desenhar, monta o tabuleiro e vai aí. Faz as cartinhas e joga pra você treinar. Tudo bem? Gente, essas atividades vão auxiliar vocês no sexto banco. Se você ainda não terminou, tem lá atividade 9 e 10 do sexto banco. E se você já pegou o sétimo banco, as atividades 10 e 11, que trata sobre esse assunto. E aí você vai poder fazer com mais tranquilidade, beleza? Espero que vocês tenham gostado e aprendido tudinho. Conto com a presença de vocês na próxima semana com mais novidade, tá bom? Beijo, tchau! Ouviram do Ipiranga Marges Plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. Vó, não é mais 7 de setembro, vó. Mas não, ainda estava em setembro. Mas não é 7 de setembro, vó. Ah, na Senta minha aqui. época, a gente cantava hino todo dia, Pode tá? sentar, vó. Todo dia. Ai, pera que meu ciático hoje tá... Ai, velhos tempos, viu? Tá tudo bem? Ah, tudo bem. Vó, a máscara. Abre a geladeira, pega o catuaba. Vó. Não. Ah, essa não Você pode. curte Chopin, Mozart e música clássica, não é esse tipo de música, vó? Ah, mas você me modernizou, né? Não, vó, coitada da minha bisavó, deve estar lá dentro do caixão assim, ó, tremelicando. Tá bom, tá bom, tá bom. Vó, dá aqui o chale, tá muito calor. Falando nisso, eu queria mandar um beijo lá pras filhas da minha amiga Camila, sabe? Como é que é, Laura aí? Você não sabe nada? Não, a vó. Manuela, é que a minha memória já não tá boa. Também lá pra minha amiga Rosângela, Dona Abreu. Vó, chega de beijo, vó. E pra Irci, Ai, vó. nós não jogamos dominó esse ano. Que coisa. Vó, chega de beijo agora, você veio aqui pra contar uma história pra eles. Eu sei. Ó, vamos tirar a máscara. Dercy Gonçalves podia falar tudo, eu não posso. Eu preciso vó. ficar famosa e eu posso falar o que eu quiser. Olha, você tá querendo me matar, eu acho. Não, vó, aqui tá tudo seguro, você não vai pegar corona, vó. Falam pra usar máscara pra tudo. Olha a maquiagem da gente como fica. Terrível com isso Ai, agora. vó, e o Charlie também, que tá muito calor, vó. Olha, eu tô achando que você quer que eu pegue friagem e você tá pensando na minha herança. Claro que não, vó. Isso aqui é falsificado, tá? Ai, vó, não ligo pra suas roupas. Tanto é que não são nem um pouquinho na moda, né, vó? Tá bom. Ó, conta a história e não foge do assunto, tá, vó? Não vem com essas suas piadas. Tá bom. Bom, como eu ia dizendo, crianças, eu gosto muito daquele autor, sabe, daquele escritor que eu falei da outra vez, e eu vou contar outra história dele. Ai, como eu gosto das histórias dele. É o Stanislau Ponte Preta, tá? Então, ele dizia que era uma velhinha que andava de lambreta. Imagina só. Acho que podia ser minha amiga, né? Enfim. E ela passava pela alfândega. Eu já expliquei pra você o que é isso, alfândega. Não, vó, não lembro o que é isso. Se ela vai ficar resmungando na minha orelha. Alfândega é assim, é o limite de um país pro outro, entendeu? Que nem o Paraguai e o Brasil. Entendeu? Entendi, vó, entendi. Então, e ali tem um controle das pessoas que passam por ali. E essa velhinha, muito da levada, ela passava todo dia ali de lambreta. Todo dia ela passava lá na mesma hora. Aí o guarda ali começou a ficar meio desconfiado.
eu acho que essa velha tá aprontando alguma coisa. Ela deve estar carregando alguma coisa lá naquela lambreta. Ela sempre passava com um saco atrás da lambreta dela. Aí ele parou ela no dia seguinte. Falou, escuta aqui, minha senhora. O que você carrega aí nesse saco aí? E ela falou, pode olhar, não carrego nada demais. Aí ele foi lá, né, o espertão, pegou. Era um saco um pouco maior que esse, né, gente? E aí ele pegou lá e abriu o saco. Aí ela falou, pode olhar. Meio tirando sarro da cara dele. Ele olhou e era só areia. Aí ele olhou, bom, passa, vai. E a velha continuou lá, passando todo dia no mesmo horário e com o saquinho de areia. E aí aquele homem falou, não, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que ela passa um dia com o saco de areia e no outro dia ela passa com muamba. Eu já expliquei pra você o que é muamba. Ah, vó, foi mal, mas eu não lembro o que é muamba. Ai, gente, é horrível você tá falando e a outra fica lá resmungando. Muamba é coisas que não pagam imposto, sabe? Gente que não paga imposto, pega qualquer coisa, muamba, qualquer coisa lá e não paga imposto e vira um contrabandista. É isso. Ah, agora entendi, entendeu? Vó, entendi. Nossa. Tá vendo? Você não perdeu seu tempo explicando isso pra mim. Essa juventude, você fala uma coisa 1000 vezes e não entende, nunca vi. Ai, vai, vó, conta a história que tá interessante. Enfim, e aí ele parou ela de novo. Agora eu vou pegar ela. Vou. E mandou ela abrir. E era areia de novo. Ele falou, não é possível. Mandou ela embora. Mas ele ficou lá encasquetado. Tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza. Imagina, ele tinha tantos anos de carreira, ele sabia que tinha alguma coisa errada. E aí, um belo dia, ele parou ela de novo. Parou. Olha, acho que levou um mês nesse vai, volta, para e vai de novo. Bom. Aí ele olhou para ela, fez assim, olha, minha senhora, eu tenho mais de 40 anos de profissão. E eu tenho certeza que a senhora tá passando com muamba aqui. E ela, imagina. E ele falou para ela, olha, minha senhora, eu juro para você que se você me contar o que é que você carrega aí, eu não vou te denunciar, não vou mandar prender, eu não vou contar pra ninguém. Aí a velha, né? Você jura mesmo? Ele não, olha, eu prometo pra você que eu não vou falar. Então tá bom. Sabe o que é? Que eu passo aqui todos os dias. Não é no saco, não, meu filho. É a lambreta. Não, vó, de novo. Eu adoro essa história. Ai, vó, você sempre me pega. Você nunca imaginou que era lambreta. Então é isso, gente, ó. Então é isso. Vem. Ajuda aqui, meu filho. Calma, vó. Ai, meu ciático hoje não tá bom. Eu já falei pra você ir no seu médico, você é teimosa. Ó. Eu vou passar meu WhatsApp pra esse moço aí da câmera. Ai, coitado dele de te aguentar. Ai, tchau, viu? Tchau, gente. Ai, meu Deus do céu. Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Ensino de Itatiba. Eu sou a professora Luciane e estou aqui mais uma vez para trabalhar uma aula de matemática. Vamos falar hoje sobre medidas de tempo. É isso mesmo. E do mesmo jeito, né, que as distâncias, como as distâncias, as massas e os líquidos, o tempo pode ser medido também. Os anos, meses, quinzenas, semanas, dias, horas,
Minutos e segundos são unidades usadas para medir o tempo. Então, nós vamos ver hoje as unidades de medida de tempo, tá? Além de outras coisas, como os instrumentos, que vão nos ajudar a entender melhor como a gente pode medir o tempo. Do mesmo jeito que as medidas de comprimento existem, como metro, centímetro, sim, o tempo também pode ser medido, como eu citei aqui, com as horas, os minutos e os segundos, por exemplo. Vamos ver também agora alguns instrumentos de medidas. Nós conhecemos unidades que servem para medir, mas temos também os instrumentos que usamos para fazer essas medições. Vamos conhecê-los agora. Bem, colaborando com essas unidades, temos diversos instrumentos. Os calendários, por exemplo, pessoal. Os calendários nos ajudam a saber quais são os dias da semana, quantos dias tem um mês, quantas semanas ou quantos meses tem um ano. Então, o calendário, ele pode ser tanto mensal quanto anual, ele nos ajudam a medir o tempo. Então, é um tipo de instrumento. Mas vocês também verão que existem instrumentos mais antigos, como, por exemplo, essa ampulheta. Você já viu uma ampulheta? É também conhecida como um relógio de areia. Até pode ser que algum de vocês tenha em casa um joguinho que a gente compra para jogar em família aí, que vem com uma pequena ampulheta para medir o tempo entre uma jogada e outra. A ampulheta é um instrumento muito antigo de medida, sim, e até hoje a gente pode encontrar, ela mede uma certa porção de tempo. Também é um instrumento. O relógio de sol. Relógio de sol também, um instrumento muito antigo e que mede o tempo através da posição do sol. Em muitas cidades é possível encontrarmos o relógio de sol ainda, viu? Apesar dele ser um instrumento bem antigo. Mas também temos instrumentos não convencionais. É isso mesmo, instrumentos não convencionais como a palma, por exemplo, e a batida dos pés, né? Quando a gente quer medir um tempo através das palmas, lembra quando a gente canta o parabéns para você? Que a gente faz assim? Parabéns para você nesta data querida. Aí o meu amigo, ele já vai medir o tempo de outro jeito. Ele vai cantar assim, ó. Parabéns para você nessa data querida. E quem toca instrumento, então? Nesse momento, quem toca o instrumento está lá tocando parabéns para você, já está batendo o pezinho. Parabéns para você. E assim, ela se torna uma medida, né, um instrumento, na verdade, não convencional. Por quê? Porque cada um vai bater a palma no seu tempo. Mas, de qualquer forma, estamos marcando o ritmo, estamos medindo um certo período de tempo, ok? E também temos as medidas convencionais, outras medidas convencionais, né? Já falamos aqui do calendário e agora eu estou apresentando para vocês os cronômetros. Ah, o cronômetro não deve ser desconhecido. Até no celular vocês têm para marcar o tempo. Inclusive, eu tenho certeza que vocês estão se lembrando agora daquele professor, daquela professora de educação física, que lá na hora daquelas jogadas, daquelas brincadeiras, marcam o tempo no cronômetro e marca lá, enquanto esse tempo passa, vocês estão jogando, vocês estão brincando. Então, o cronômetro é um instrumento padronizado para medirmos o tempo. E, claro, temos também aí os nossos relógios. Temos os relógios digitais e os relógios analógicos, né? Que são também conhecidos como relógios de ponteiro, né? Os analógicos. E como a gente vai falar um pouquinho hoje mais sobre esses relógios, eu gostaria de saber se você, aluno do 4º ano, já sabe utilizar o relógio, tanto digital como o analógico. O aluno do 4º ano já teve contato com esse conteúdo lá no 3º ano. Estamos agora fazendo uma revisão, porque é sempre bom lembrar daquilo que já aprendemos e às vezes tem alguém que ainda está em dúvida. Então vamos juntos conquistar aí, né, o nosso aprendizado e vamos chegar lá, ok? Continuem aí comigo.
Para isso eu quero saber, você que já sabe hora, que horas são? Que horas são? Que horas são? Responda aí, que horas são? Ponteiro menor está no 2 e o maior está no 3. Que horas são? Que horas são? Responda aí, que horas são? E aí, você sabe que horas são nesse relógio? Se respondeu 2 horas e 15 minutos, certa resposta nesse relógio, o horário marcado é esse. E nessa aula de hoje, na aula de hoje, vamos trabalhar com as horas, os minutos e os segundos. Podemos usá-los para marcar o tempo e a duração de algum acontecimento ou compromisso. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre horas, minutos e segundos. São sobre essas medidas e tempo que nós vamos falar, ok? Então, antes da gente continuar, eu tenho algumas perguntas para você. Você, aluno do 4º ano, sabe quantas horas tem um dia completo? Um dia completo, sabem? Tchan, 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 tchan. Vamos ver se você descobriu. Se você disse 24 horas, eu posso dizer que você acertou. Na verdade, é aproximadamente 24 horas por conta do movimento de rotação da Terra. É próximo, mas tão próximo que a gente chega a dizer sempre que um dia tem 24 horas. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. E em uma hora? Temos quantos minutos? 1 hora, quantos minutos? Aluno do 4º ano, vamos relembrar. Tchan, 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 tchan. Se você disse, vamos lá, 60 minutos, certa resposta, muito bem. Estamos relembrando coisas importantes, mas eu tenho mais uma. Qual é? Qual é a pergunta? Quantos segundos tem 1 minuto? Você sabe, aluno do 4º ano, quantos segundos? Temos o quê? 60 segundos. Se você disse 60 segundos, acertou. É isso aí. O aluno do 4º ano manda muito bem. Então agora nós vamos ver aqui, olha, assim percebemos algumas relações importantes. 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, esse número 60, ele vai ser muito importante para quem está aprendendo as horas, tá? Tanto sabendo aí os 60 minutos quanto os 60 segundos. Vamos continuar então. Veja aqui. Que horas são? Que horas são? Responda aí. Que horas são? E aí, você sabe me dizer que horas são nesse relógio aqui? Nossa, professora, tá estranho esse relógio. Tá muito estranha essa hora. Vamos entender juntos? Vamos? Olha aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês esse relógio. Agora eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, porque é muito importante. Olha, fazemos a leitura das horas através do ponteiro menor e dos minutos através do maior. Então, aqui já estou lembrando, o ponteiro menor é o que faz a leitura das horas e o maior é o que faz a leitura dos minutos. E aqui também eu trouxe que 1 hora é igual a 60 minutos. Tem aqui uma abreviação, 1 hora. Esse H é a abreviação da hora, é sem ponto mesmo. É assim que a gente abrevia a hora. E aqui o min. Esse min é a abreviação dos minutos. E sem ponto também, é desse jeito. E não é só o M, é min, para a gente representar minutos. Agora a gente tem que entender algo importante. Vejam aqui, se eu disse que esse ponteiro ele representa as horas, cada vez que ele atingir um desses números dentro do relógio, nós vamos saber que estamos aqui lidando com a hora completa. Então aqui, quando o ponteiro menor está aqui, indica 1 hora. Aqui, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Mas nós temos o ponteiro maior, né?
O ponteiro maior, ele indica os minutos. E para entendermos melhor isso, temos que ver cada um desses tracinhos que estão aqui. Tá vendo? Aqui, pessoal, começa uma nova hora. Por isso que eu coloquei 00. Vocês vão entender isso. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, olha aqui. Se esse ponteiro maior vier no número 1, nós já teremos atingido 5 minutos. Se eu continuar contando 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Quando é o ponteiro maior que atinge aqui o número 2, já teremos avançado 10 minutos. Então, o ponteiro dos minutos, quando a gente olha para esses que estão aqui dentro, para esses números, eles vão sendo contados de 5 em 5, como está aqui, olha. A gente começa aqui no 0, onde indica o 12, é o nosso ponto inicial, começa uma nova hora, e aqui os minutos começam a contar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Então, significa que quando o ponteiro maior dá uma volta inteira aqui no relógio, já se passaram 60 minutos, que é igual a 1 hora, ok? Então, que horas são nesse relógio? Vamos ver. O ponteiro menor, que é o das horas, está aqui, entre o 3 e o 4. Ele já chegou no 4? Não, ele não chegou no 4. Então, ele ainda está no 3. Se ele não chegou no 4, eu não posso dizer 4 horas. Então, são 3 horas. E quantos minutos? Vamos lá para o ponteiro maior? Quantos minutos? Olha o ponteiro maior. Ele está no 8. O 8 representa quantos minutos? 40, ok? E se o ponteiro maior estivesse no próximo pontinho aqui depois do 8? Então, seria o quê? 41, tá certo? Pensando nos minutos. Mas então, que horas são, pessoal? Ponteiro menor no 3, ponteiro maior no 8. Que horas são? São 3 horas e 40 minutos. Você aí de casa conseguiu acertar? Então, tem um novo desafio para você. Vamos lá? Que horas são? Que horas são? Responda aí, que horas são? O ponteiro menor está no 10 e o maior está no 12. Que horas são, pessoal? E agora? Agora ficou fácil, hein? E aí, pessoal? Olha aí, se você respondeu 10 horas, certa resposta. Mas vejam que nesse relógio tem um ponteirinho bem fininho, vermelhinho aqui, que ele também indica alguma coisa. Você sabe o que ele indica? Isso mesmo, ele indica o segundo, cada segundo que passa. Vamos entender melhor sobre a unidade de medida segundo? Olha aí, 1 minuto, tá vendo a abreviação no min? 1 minuto é igual a 60S, que é a abreviação do segundo, é o S mesmo, sem o ponto. Então, aqui nesse relógio, se você observar bem, o ponteiro maior, que é o do minuto, ainda não atingiu o 12, porque aqui ainda não são 10 horas. E eu fiz isso de propósito. Por quê? Esse ponteiro menor, mais fininho aqui, que vai andando devagarinho, é o ponteiro dos segundos. Ele precisa dar uma volta inteirinha no relógio para que esse ponteiro do minuto encoste aqui no 12, para ele andar daqui até aqui, que é 1 minuto. Então, veja só, o espacinho daqui até aqui precisa com que esse ponteiro do segundo dê uma volta completa, porque 1 minuto é igual a 60 segundos. Acompanhando aí? Continuemos então. E no relógio digital, pessoal, de que forma podemos representar esse horário? Olha aí, o relógio digital. Nós temos aqui então que horário que é esse mesmo? Voltamos no horário das 10 horas. Tá vendo que agora o nosso ponteirinho do segundo até já passou. Voltamos no nosso horário das 10 horas. Todas as vezes que o meu ponteiro menor estiver marcando um horário aqui, um número, e o maior estiver no 12, essa será considerada uma hora fechada. Então, é como se eu tivesse o 00 aqui. Por quê? Eu vou colocar
o horário aqui, né, as horas, aqui que são 10, desse lado do relógio digital. E os minutos, quando eu começo uma nova hora, aqui é como se eu tivesse o 00. Então, eu coloco aqui 00. E por que será que eu coloquei esse AM aqui? O que aconteceu, Pro, que deu na sua cabeça? Não, eu não deu nada na minha cabeça, isso já existe. É uma sigla, pessoal, estrangeira, que para nós aqui no Brasil indica antes do meio-dia. Então, entendemos que esse horário aqui são 10 horas da manhã. Mas, de que outra forma podemos representar esse horário? Eu já representei 10 horas da manhã, mas e se eu quiser representar 10 horas da noite? Como que eu faço isso? Sabendo que o nosso relógio, né, os nossos ponteiros, eles vão andar em torno desses 12 números e que se ele andar daqui até aqui o ponteiro das horas, nós já chegaremos nas 12 horas. Mas para eu continuar, eu posso entender que à tarde, 1h da tarde, é só eu continuar essa contagem. Eu não vim aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu continuo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, tá vendo? 21 horas, 22 horas, 23 horas e 24 horas que falamos que são 0 horas porque vai começar um novo dia, ok? Então aqui já vimos, por exemplo, que quando a gente fala 1h da tarde, por isso que a gente fala que são 13 horas, porque a gente continua a contagem. Porque um dia tem 24 horas. Vamos entender aquela hora, então. Naquele horário que eu falei, então, se 10 horas nós representamos com o 10, aqui à noite nós vamos representar com 22 horas, tá vendo? Porque se eu continuo contando 10 horas da noite, são 22 horas. E por que o PM? PM significa que é o nosso horário após o meio-dia. Então, se no relógio, por exemplo, né, digital, você encontrar o número, por exemplo, que estava aqui, né? Se a gente voltar lá 10 horas e tiver um PM, significa que são o quê? 10 horas da noite, ok? Então, tudo isso são informações importantes para você saber ler, tanto no relógio digital quanto no relógio analógico, que é o de ponteiros, ok? Tem um desafio aí para você. Os alunos do ensino fundamental de Itatiba, durante os estudos presenciais, ficam na escola nos seguintes horários. Manhã, das 7 horas às 12 horas. Tarde, das 13 horas às 18 horas. Por quanto tempo eles permanecem na escola? Vocês, alunos, já sabem, né, o horário que vocês entram e saem na escola no período, na época que nós temos as aulas presenciais. Então, a turma da manhã entra às 7 horas da manhã. Eu coloquei aqui já o reloginho para vocês. Agora, vocês vão acompanhar aqui comigo que eu tenho um reloginho aqui do lado. Esse reloginho, ele indica os minutos. É claro que ele está andando bem rápido, tá? Que é só para representar, para eu mostrar para vocês entenderem aqui que cada vez que o ponteiro maior gira uma vez inteira aqui, né? O reloginho, significa que se passou 1 hora, ok? Então, nós vamos entender quantas horas eles ficam lá na escola. Ou vocês ficam na escola, não é? Vamos lá. Começando a contar. Girou uma vez o reloginho dos minutos, o ponteiro maior. 7 horas foi para 8 horas. E os alunos já estão na escola mais 1 hora. Aqui, girou mais uma vez. 9 horas e os alunos estão há 2 horas na escola. Mais uma vez, o ponteiro foi para 10 horas, 3 horas os alunos na escola. Mais uma vez girou 11 horas da manhã e já faz 4 horas que as crianças estão lá. Girou mais uma vez e entendemos que o nosso ponteiro chegou ao meio-dia e que os alunos ficaram quantas horas? 5 horas na escola, ok? Então, agora eu quero ver se você sabe que horário está nesse próximo relógio. Vamos lá? Que horas são? Que horas são? Responda aí. Que horas são? O ponteiro menor.
está no 1 e o maior está no 12. Que horas são, criançada? Ô pessoal que estuda no período vespertino, no período da tarde, que horas são? Isso mesmo, é o horário que vocês entram na escola à tarde. Às 13 horas, podemos dizer que é 1h da tarde ou 13 horas. E vamos à contagem no nosso reloginho, vai começar. Uma volta, 1h da tarde. Vamos lá, girou mais uma vez, olha lá, 2 voltas. Já são 2 horas, 1h as crianças na escola. Segunda volta. Olha lá, 3 horas da tarde. 2 horas vocês lá na escola. Girou de novo. Já são 16 horas ou 4 horas da tarde. Mais 1 hora. Girou mais uma vez, 17 horas ou 5 horas da tarde. E mais uma vez, já são 5 horas de vocês lá na escola e o relógio já bateu às 18 horas ou 6 horas da tarde. É a hora de dar tchau para a Pro e voltar no dia seguinte, né? Quando a gente vê lá na escola que o horário bateu aqui, o ponteiro menor no 6 e o ponteiro maior no 12, ok? Sabemos que são 18 horas, mas todo problema que tem uma pergunta precisa ser respondido. Por quanto tempo eles permanecem na escola? Resposta, eles permanecem 5 horas na escola, ok? Agora eu tenho mais um desafio. A aluna Maria faz atividades de reforço escolar no horário das 14 horas e 30 minutos às 16 horas. Por quanto tempo ela permanece nessa atividade? Pensem bem aí, das 14 horas e 30 minutos às 16 horas. Quanto tempo será que ela permanece? Então, já sabemos aqui que ela entra às 14h30. Então, 14 é a mesma coisa que 2 horas, o ponteiro menor no 2, o maior no 6, ok? Então, se ela entra esse horário, o que a gente vai ver? Que se ela entrou 2h30 e aqui eu já passei 5 minutos, já faz 5 minutos que ela está no reforço. Mais 5, quantos? 10 minutos de reforço. Mais 5, olha lá, 15 minutos no reforço. Olha o que está acontecendo com esse ponteirinho menor. Ele estava aqui no 2, olha onde ele já está. E mais 5 minutos de reforço, 20 minutos e o reloginho está andando. O ponteiro menor também está se mexendo bem devagarinho, mas está. Mais 5 minutos, 25. Mais 5 minutos, 30 minutos. E olha lá, são 15 horas ou 3 horas da tarde. Isso significa que ainda não terminou o reforço, porque o reforço é até às 4, lembra? O reforço é até às 16 horas. Mas ela já ficou quanto tempo lá no reforço? Olha, pessoal, ela ficou meia hora, porque 30 minutos é a metade e nós andamos do 6 até o 12. Então, ela já ficou meia hora. Aí, é simples, é só pensar. Olha aqui, estamos aqui às 3 horas da tarde com meia hora de reforço. Se o ponteiro dos minutos der mais uma volta inteira, teremos mais 1 hora completa. Lembra que a gente já fez isso? Se teremos mais 1 hora completa, o nosso ponteiro menor vai bater às 4 horas ou 16 horas e ela terá, assim, terminado o reforço. Então, entendemos que 30 minutos mais 1 hora, que são 60 minutos, é igual a 90 minutos, ou a gente também pode dizer o quê? 1h30. Então, vamos responder esse problema. Olha lá, mas antes, é importante você confeccionar o relógio para treinar as horas. Aí no 7º banco, vocês receberam uma proposta, tá? Vocês receberam uma proposta para confeccionar um relógio. Façam isso para vocês treinarem. Voltem nessa aula, assistam de novo, tentem colocar nos ponteiros lá do seu relógio. Faça isso e tire uma foto, mande para a sua professora, para o seu professor ver, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e você também vai aprender, ok? Pais, nos ajudem nisso também, ok? Vamos lá, agora nós vamos registrar isso no relógio digital, das 14 horas e 30 minutos às 16 horas. Então, das 14h30 até as 15, é importante a gente trabalhar com horas fechadas, fica mais fácil da gente entender. Das 14 horas e 30 até as 15, já vimos que são 30 minutos. Das 15 horas às 16,
mais 1 hora. Então, 30 minutos mais 1 hora é igual a 1h30. Ok, pessoal? Agora, o último desafio para vocês. A aluna Maria faz atividades de reforço escolar no horário das 14h30 às 16 horas. Por quanto tempo ela permanece nessa atividade? Vemos aí, eu li de novo o problema e tem a resposta. Por quanto tempo ela permanece? Ela permanece nessa atividade por 1h30, ok? Vamos lá? O horário do intervalo na escola de Maria acontece das 8h50 às 9h10. Por quanto tempo ela fica em recreio? Vamos também registrar isso no relógio digital, das 8h50 às 9h10. Esse é fácil, pessoal, me ajudem aí. Olha, das 8h50 às 9h10. Se eu contar das 8h50 até as 9, são quantos minutos? 10 minutos. Das 9 às 9h10, mais 10 minutos. Então, fechamos aí com quanto? 20 minutos. Já descobrimos que o tempo do recreio é 20 minutos. Respondendo, então, por quanto tempo ela fica em recreio? Resposta, ela fica em recreio por 20 minutos. E agora, eu gostaria de parabenizar a todos vocês aí, tá? Que estão se dedicando aos estudos. Continuem assim. E para eu finalizar de uma vez por todas, deixarei aqui para vocês um poema, tá? Que se chama O Relógio, de Vinícius de Moraes, ok? Acompanha aí comigo. Passa tempo, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac.